Fala, meu lindo, chegamos à nossa segunda mensagem. Como você pode ter visto na nossa primeira mensagem, espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Espero que Ele fale mais uma vez ao seu coração. Não se esqueça de curtir o vídeo, tem um botãozinho aqui embaixo. Comenta que Deus te abençoou, que Deus falou ao teu coração. Não se esqueça de compartilhar a mensagem, essa mensagem que falou ao teu coração, falar o coração de outras pessoas. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, vermelhinho, inscreva-se. Ativa o sininho para todas as notificações. Espero que Deus fale profundamente ao teu coração. Não se esqueça, Jesus te ama. E bora para a palavra. João, capítulo 21, do verso 7, que vai nos dizer o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Sabe, Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, um dos primeiros discípulos quando Jesus encontrou na beira do mar, junto com seu irmão. E Jesus o chama para ser pescador de homens. Jesus chama-o para ser pescador de almas, como os outros vão dizer também. Antes, Pedro era um pescador de peixe e Jesus o chamou para ser pescador de homens. E sabe, mas Pedro foi um dos discípulos que trouxe mais problemas para Jesus. Nós vemos isso em toda a Bíblia. No Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Que Pedro, em todo o problema que Jesus teve, toda a treta da Bíblia mostra, Pedro estava no centro dela. Por exemplo, vemos quando Jesus foi ser preso, Pedro, apesar de antes ser um pescador, mas Jesus o chamou para ser, agora ele era pescador de homens, andava armado com uma espada. E na hora que vieram prender Jesus, que o soldado ia algemar Jesus, acorrentar Jesus, Pedro sacou sua espada e torou a orelha do soldado. Enfim, a passagem vai nos contar que Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, se fosse preciso, eu pediria que uma legião de anjos viesse me defender. Sabe? Então vemos que Pedro sempre foi um problema. Pedro sempre estava trazendo problemas, dor de cabeças para Jesus. Mas nós não vemos em momento algum Jesus desistindo de Pedro. Nós não vemos em momento algum Jesus afastando Pedro dele por causa de um erro que Pedro cometeu, por causa de um pecado que Pedro cometeu, por causa de qualquer coisa que Pedro tenha cometido. Mas Jesus continuava insistindo em Pedro, continuava sendo paciente, perseverando em Pedro, sempre dizendo a Pedro o caminho que ele devia seguir. E muitas vezes é conosco mesmo assim. Jesus não desistiu de nós, mas mesmo assim nós queremos nos afastar, queremos desistir, queremos parar com tudo. Mesmo sem aquele que nos criou, aquele que nos chamou, não ter desistido de nós. Sabe, isso que a gente deve levar para a nossa vida. Se Jesus não desistiu de nós, e Ele nunca irá, não precisamos deixar de praticar aquilo que praticávamos no começo. Não precisamos parar e se afastar dele, não. Porque a Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas nós estamos na série falando sobre recomeço, recomeçar. E sabe, uma coisa que nós não vemos é Jesus desistindo de Pedro. Jesus sempre insiste, Jesus sempre ensina a Pedro o caminho que ele deve andar. Jesus sempre ensina a Pedro quais passos ele deve seguir, qual caminho ele deve trilhar. E muitas vezes também é conosco assim. Jesus nos ensina qual o caminho que devemos andar, Jesus nos ensina qual passos devemos, em qual tempo devemos dar esse passo. Tudo Jesus nos ensina, mas nós resolvemos não dar ouvido a Jesus. Colocamos o autocontrole em nossas mãos e começamos a caminhar uma vida difícil, de angústia e de medo. Mas sabe, o que eu venho falar para aqui para você é que você não deve
desistir de você mesmo. Jesus continua insistindo em você. Jesus continua amando você. Jesus continua tendo paciência com você. Jesus continua com os braços abertos esperando por você. Mas você pode estar se perguntando, Miguel, mas como é que eu vou continuar insistindo se eu fiz isso? Como é que eu vou continuar perseverando se eu pequei nisso? Ei, o amor dele lança fora todo medo. O amor dele é perdoador sobre a sua vida. Ele tem uma misericórdia que se renova a cada manhã. A sua misericórdia dura para sempre. Ele tem uma graça sobre você. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos esse amor, mas ele derramou sobre nossas vidas. E sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? Sabe, isso é a coisa mais intrigante, mais maravilhosa que eu vejo. Porque Jesus não desistiu de Pedro. Apesar de Jesus ter vários motivos para desistir de Pedro, ele não desistiu. Ele continuou perseverando em Pedro, continuou insistindo em Pedro, continuou investindo seu tempo, seu amor em Pedro. E você deve estar se perguntando aí por quê? Porque Jesus continua insistindo em mim, apesar dele ter vários motivos para me abandonar, apesar dele ter vários motivos para não ligar mais para mim. Sabe por que Jesus continua insistindo em você? Sabe por que Jesus continua amando você? Sabe por que Jesus continua perseverando em você? É porque ele sabe quem você vai se tornar. Jesus continuou perseverando em Pedro porque ele não via Pedro daquele momento que deixou tudo e voltou para o lugar de fracasso. Não, Jesus via Pedro de Atos dos Apóstolos, aquele cheio do Espírito Santo. Jesus via Pedro que na sua primeira pregação 3.000 almas se rendessem ao Senhor. Jesus via Pedro com que sua sombra curasse enfermos e expulsasse demônios. Ei, meu lindo, Jesus não vê você agora. Jesus vê você cheio do Espírito Santo. Jesus não vê você agora. Jesus vê você queimando dia após dia por Ele. Jesus não vê você agora. Jesus vê você com a comunhão, com a intimidade com Deus maravilhosa. Por isso que Ele não desiste de você. Ele continua insistindo, porque Ele sabe em quem você vai se tornar, sabe qual a pessoa cheia que você vai estar. Jesus não desiste de você, porque Ele sabe quem você vai se tornar. Então não pare, recomece. Se caiu, levanta, continua. Jesus não desistiu de você. Jesus tem um propósito derramado sobre a sua vida. Jesus tem um chamado derramado sobre a sua vida. Então não para, continua. Se caiu, levanta, recomeça tudo de novo. Viva algo novo. Recomeçar é possível. Recomeçar é uma escolha. Sabe, nós vemos aqui no verso 4 que vai dizer o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disseram: lança a rede. E ele disse: lança a rede pro outro lado, pro lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sabe, Jesus está gritando sobre você. Pessoas estão gritando sobre você. Jesus está falando para você: sou eu. Eu não desisto de você. Continue insistindo, continue perseverando, recomece. Se você se decepcionou no ano de 2020, se você está angustiado, se você está com medo, calma. Eu te dou a minha paz, eu te dou o meu amor. O meu amor lança fora todo medo, o meu amor lança fora toda angústia. Jesus está dizendo para você: eu não desisto de você. Escute a minha voz. Sou eu que estou bradando no teu coração que não desisto de você. Se você caiu, se você falhou, recomece. Não é para ficar caído no chão, levanta. Tem propósito, tem vidas esperando por você, tem pessoas esperando um oi seu, um tudo bem seu, um abraço seu. Então não fique caído, levante. Jesus não desistiu de você. E o discípulo a quem Jesus amava vai dizer isso: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Está na hora de se lançar.
Está na hora de se lançar nos braços daquele que não desiste de nós, daquele que persevera em nós, daquele que é paciente, daquele que nos ama muito mais que a nossa pai e a nossa mãe. Ele quer fazer algo novo em nossa vida. Ele quer que você recomece. Ele não desistiu de você. Então não pare. Queira viver algo novo nele. Queira ser transformado. Queira viver algo espetacular sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o propósito de Deus sobre sua vida. Se você caiu, calma. Levanta. Jesus não desistiu de você. Amém? Fecha teus olhos nesse momento. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor continua paciente, o Senhor continua perseverando, o Senhor continua nos amando. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor continua sendo bom. O tempo todo Tu és bom. Não desiste de nós, Pai. E nós cremos que Tu não desistirá. Porque o Senhor tem uma misericórdia enorme sobre nós. Apesar que caímos, o Senhor está com as mãos para estender, para que nos levantarmos, Pai. Obrigado por não desistir de nós, porque o Senhor sabe em quem está investindo. O Senhor sabe em quem o Senhor derramou o seu propósito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, Jesus te ama e fica com Deus.